início a este último painel. Sei que a hora não é provavelmente a melhor, mas vamos tentar cumprir o prazo que nos deram para terminar por volta das 2 e pouco. Rapidamente, este é o painel que aborda as questões da saúde e o bem-estar na cidade e, portanto, obviamente, quando falamos antes de coesão social, coesão económica, sustentabilidade, também olhamos para os espaços da cidade e vemos em que maneira é que a cidade pode responder às questões que têm a ver com a saúde física e com a saúde mental dos seus habitantes e dos seus cidadãos. Portanto, parece-me um painel, para quem vai num título mais geral, Cidades e Desenvolvimento Sustentável, um painel que tem todo o enquadramento neste momento, quando nós sabemos a importância que os governos dão às matérias da saúde, nomeadamente por causa dos orçamentos e do peso que a saúde tem nos orçamentos e também da importância de uma educação para a saúde. O nosso painel é um painel que tem como primeiro orador o Tamás Szentes, que é vice-presidente da Câmara de Budapeste, onde tem a seu cargo a saúde e os assuntos exteriores. Depois vai-se seguir o Dr. Manuel Pizarro, que é deputado à Assembleia da República, membro da Comissão Parlamentar de Saúde e já exerceu funções de responsabilidade também nesta área governamental. Diogo Alarcão, da Mercer, e, portanto, alguém que tem também uma grande experiência na importância dos recursos humanos na vida e nos ambientes das cidades. Depois do Dr. Luís Portela, presidente da Vial, a maior farmacêutica nacional e que dispensa, penso eu, qualquer tipo de apresentações pela sua importância na vida aqui da cidade do Porto e de referência. O Dr. Salvador de Melo, presidente do grupo José de Melo de Saúde, um dos grupos com maior implementação na área da saúde em Portugal, do setor privado, e que também nos vai trazer aqui uma perspectiva deste assunto. E, finalmente, Juan António Baceiro Friedman, que é o Country Marketing Manager para a Península Ibérica da General Electric. Eu ia de imediato, para não perdermos mais tempo, por força das circunstâncias, dar a palavra ao nosso primeiro orador, ao Tamás Szentes, e ia convidar todos os membros do painel a passarmos para ali para podermos ver as apresentações. Muito obrigado. Dear guests, development and the future of healthcare institutional patient care service structure. The formation and development of healthcare institutional patient care service have been the part of the social development and the part of the institutional network that have accompanied the formation and development of societies. It has been involved the same way as education, various official function and so on. The formation of healthcare service structure was spontaneous, and for a long time it adapted spontaneously to technological development, which mostly defined its trend of development. Accordingly, in the beginning, the doctor was the unit of the healthcare service, who initially had homogeneous competence, later due to the appearance of specialization, doctors gained diverse competencies, though doctors remained the unit of the structure. Social level service needs and compliance to these needs were both spontaneous and did not happen in an organized way. The formation of healthcare institutions and their organizational development was accomplished afterwards. As the first step, healthcare institutions with relatively homogeneous competence, namely hospitals, were established. Subsequently, institutional networks were formed to combine institutions with diverse competencies and functions to deliver healthcare service for a larger population. It has always been the structure of diseases and the frequency of diseases occurrence to have the strongest impact on development of service structure. As a result, infectious diseases produced
the most intense development until the mid-20th century, and the development of healthcare system in general reacted accordingly. In Hungary, for instance, pulmonary care institutions developed the most due to the tuberculosis at the beginning of the 20th century. By the middle of the 20th century, as a result of the development of antimicrobial treatments as well as the widespread use of vaccines, the number of morbidity and mortality caused by infectious diseases has decreased, while diseases related to the increasing average age have come to the fore. As a result, from now on, healthcare system has to face a relatively homogeneous disease structure. Crisis periods of especially high mortality caused by major epidemics have disappeared. Since then, the development of healthcare service has been determined by technological development. It has been a feature of technological development to adapt basically to transform disease structure and to produce the fastest progress among the group of diseases with the greatest morbidity and mortality. At the same time, rare diseases can also be treated successfully, and the system has become capable of fulfilling essential segmented service needs. Diseases with rare occurrence treatments used in rare and specific cases, high technology with limited access, and accelerating innovation in the sector have made the establishment of medical centrums inevitable, which can only reach a rational number of cases within a large population of recipients. Consequently, the population size on which full-scale service system can be organized has been increasing and increasing now as well. As a result, the organizational level of the service system used to correspond to smaller administrative structure involving some 10,000 or 100,000 people. However, today it is not feasible anymore. Nowadays, the organizational level of the service system is already above 1 million people. Therefore, the organizational unit can only be rational on the level of million population metropolises, regions, and states. Today, the fast-growing population size in terms of the formation of the service system still makes it rational to organize the system within country borders. Meanwhile, cross-border implementation of the system should be considered in the future in case of small population countries sooner. Due to the rapid increase of the rational population size in terms of the organization of the service system. The development of European healthcare institutions has an estimated history of 2 centuries. Institutions founded more decades or centuries ago have adapted to the changing technological environment and requirements by means of development and inner structural transformation. However, technological development and specialization, segmented patient needs, healthcare systems suitable for the treatments of mass and rare diseases, increasing population size for which the system can be rationally organized, decreasing or staging sectoral resources, require the drastic restructuring of the healthcare system. Drastic restructuring of the healthcare system is required, and we have to identify the type of institution we would like to have to deliver patient care, and we also have to identify our expectations of these institutions. We have to identify the structure and capacity of institutions, the operation of institutions, and both of together in the way provide an optimal resource allocating potential in terms of institutional network.
Until the end of the last year, the city of Budapest used to maintain 12 hospitals, out of which 9 operated with a relatively large spectrum and on a level of high progressivity. However, we must admit that none of them was large or small enough to operate effectively. Taking into consideration the medical university operating in the area, national institutions and hospitals maintained by church, we can see that unfortunately they form together a fragmented and chaotic system in which even cooperation between institutions cannot be harmonized appropriately, and the whole seems to be an impenetrable system both for the patients and for its own workers. Next, I would like to present in terms of inpatient care the type of institution with which we would like to provide patient care for a given population in a way to both ensure an optimal resource allocating potential for institutions and to enable the sharing of service effectively with one another. Regarding the organization of the service system, we have considered 2 important aspects: size of population and settlement structure. Omnipotent institutions operating on an essential high progressivity level have the characteristic that care service of lower progressivity level organized for a smaller population is also present, besides care service of high progressivity level organized for a large population. Pluripotent institutions are not necessarily present in metropolises. They rather have to be established in more rarely populated small cities, especially in countryside area, where they can provide large-scale progressive service that do not need high technology. Institutions providing basic services are operating on a low level of progressivity in a periodic way, namely, they do not provide emergency service and they relieve progressive institutions in terms of mass and planned services. These are all effective elements of inpatient care, both in metropolises and in the countryside. Thank you very much. Thank you very much for your presentation. Eu dava de imediato a palavra ao Manuel Bizarro. Eu devo dizer, em primeiro lugar, saudar todos os participantes e dizer que a questão da saúde no contexto de uma cidade pode ser abordada em múltiplas perspectivas. Desde logo, a mais atraente é, porventura, a perspectiva holística que dá sentido à orientação política da Organização Mundial da Saúde, que defende a saúde em todas as políticas, e dizer que na cidade a política de habitação, a política de transportes, nomeadamente transportes públicos, a política de espaço público, nomeadamente os espaços ajardinados, a política de cultura, a política de educação, todas elas têm uma enorme influência sobre a saúde das populações, sobre a saúde das pessoas, sobre a saúde física e a saúde mental das pessoas que moram na cidade, e essa seria uma perspectiva possível para abordar o tema. Uma segunda perspectiva, que é a mais habitual, é a referência ao sistema de saúde. No caso concreto de uma cidade como o Porto, isso era particularmente atraente, porque por razões históricas notáveis, porventura a maior das quais é a excelência da nossa universidade e da capacidade da nossa universidade de formar profissionais na área da saúde. Esse era um tema, é uma área muito desenvolvida na cidade do Porto. O sistema de saúde da cidade do Porto é um sistema de saúde que presta cuidados não apenas à sua população, mas à generalidade da população do norte do país e em alguns domínios específicos até a toda a população do país, com um conjunto de instituições dominantemente públicas, como acontece no sistema de saúde português, mas também instituições privadas que têm enorme qualificação, reconhecimento nacional e em alguns domínios reconhecimento internacional. E essa seria uma outra perspectiva, aliás uma perspectiva muito importante, porque aborda não apenas as instituições de formação dos profissionais, as instituições assistenciais, mas também uma pleia de empresas pequenas e médias
que desenvolvem hoje atividade económica muito importante e instituições de investigação que nas últimas décadas foram ganhando enorme notoriedade. Esta é uma área muito importante e que, numa perspectiva municipal, pode ter até um contributo muito grande à intervenção pública do município, enquanto catalisador desta área de intervenção, com um enorme relevo para a economia local. Em todo caso, eu escolhi uma terceira abordagem, que tem a ver com o papel da cidade, com o papel dos órgãos municipais no domínio de uma área de atividade na saúde que me parece absolutamente essencial e que é sistematicamente secundarizada. E essa é a questão da promoção dos estilos de vida saudáveis e da promoção da saúde. É um tema sempre muito mediatizado e que chama muito a atenção, mas que depois tem muito pouca resposta efetiva. Equacionemos o problema. Nas últimas décadas, a sociedade portuguesa teve um enormíssimo progresso em todos os indicadores de saúde. Isso é reconhecido em todos os estudos internacionais. É, porventura, a área das nossas políticas públicas que compara de forma positiva no plano internacional. São os dois indicadores mais habituais. Na mortalidade infantil, nós somos hoje um dos melhores países do mundo. Na esperança média de vida à nascença, nós progredimos cerca de uma década desde o 25 de Abril e estamos hoje naquilo que é a média dos países mais desenvolvidos. E conseguimos fazer esse percurso num espaço de tempo relativamente curto. Há, no entanto, um vasto conjunto de ameaças que impendem sobre esses ganhos em saúde e que podem condicionar até a sua manutenção, quanto mais o seu progresso nos próximos anos. Sem nenhuma perspectiva catastrofista, que não faz parte do meu caráter, deixem-me apenas equacionar alguns. 40% dos adultos sofrem de hipertensão arterial. 11% dos cidadãos portugueses sofrem de diabetes mellitus. Mais grave ainda, 1 em cada 3 crianças tem excesso de peso ou mesmo obesidade. 1 em cada 5 pessoas adultas fuma e o hábito de fumar continua a crescer entre as mulheres mais jovens. O consumo exagerado de álcool atingiu níveis muitíssimo elevados entre as pessoas mais jovens da nossa população. Isto permite-nos elencar um conjunto de ameaças e permite-nos perceber a todos que estas são ameaças relacionadas com os comportamentos, com os hábitos, com os estilos de vida e, portanto, são ameaças que precisam de uma atitude diversa na maneira de serem enfrentadas. A resposta parece simples. Precisávamos de generalizar programas de educação para a saúde que permitissem inverter esses comportamentos e promover os chamados estilos de vida indutores de saúde. Mas esta é uma simplicidade apenas aparente, porque é uma área de incerteza, mesmo de incerteza técnica ou científica, sobre quais são as políticas certas para produzir os resultados de que todos necessitamos. E é uma área que precisa também de um enfoque político diverso, no meu ponto de vista. Nós pensamos sempre atribuir ao sistema de saúde também essa função. A função de saúde, a função da promoção da doença e da promoção dos estilos de vida saudáveis. Eu acho que é atribuir coisas demais ao sistema de saúde. O sistema de saúde vive confrontado com desafios, aliás, em parte positivos, desde logo o desafio do enorme e do constante progresso científico e tecnológico, que nos permite obter melhores resultados no diagnóstico, no tratamento das doenças, mas que causam uma enorme pressão sobre um sistema de saúde que está ainda por cima sobre um escrutínio e um grau de exigência cada vez maiores por parte dos cidadãos, e com um conjunto de constrangimentos financeiros e orçamentais que ninguém pode ignorar. Eu julgo que nós precisamos de mudar aqui a nossa atitude em relação às questões da promoção da saúde e entendo que nós precisamos de não simplificar, de não tender para uma simplificação pueril da dificuldade da modificação dos hábitos e dos estilos de vida. Se as crianças têm hoje menos atividade física, isso não resulta de nenhuma mudança genética ou de nenhuma falha moral dessas crianças ou das suas famílias. Resulta do efeito conjugado de circunstâncias variadas. Se eu tivesse tido na minha infância ao meu dispor o conjunto de gadgets tecnológicos que a minha filha hoje tem para brincar, os computadores e os PCs e as televisões com todas as suas possibilidades, eu teria seguramente praticado menos desporto e jogado menos a bola. As mudanças nas nossas cidades são também muito condicionadoras daquilo que pode acontecer. Na rua onde eu moro hoje, onde morei toda a minha vida, não se pode jogar futebol na rua porque passam demasiados carros. Quando eu era miúdo jogava-se futebol na rua, além de que também já não havia crianças suficientes para fazer 2 equipas. E a verdade é que essas mudanças são inalienáveis e nós temos que dar uma resposta que corresponda às circunstâncias da sociedade em que vivemos. Uma ideia de qualquer comportamento indutor da saúde que passa a ser entendido pelos seus destinatários como uma obrigação ou como um castigo ou como algo que é menos agradável que outros comportamentos é uma opção
votada ao fracasso. Precisamos de ser inventivos e de mudar a nossa estratégia neste domínio. O que eu proponho é que o Porto, e considero que o Porto tem todas as condições para se tornar numa cidade modelo para a adoção de uma estratégia de mudança dos estilos de vida nas escolas. Temos, com o envolvimento ativo do município, podemos envolver as nossas universidades, as nossas instituições de ensino superior, as nossas instituições de saúde e os nossos centros de investigação, dando prioridade a esta área de intervenção. Um grande programa de educação para a saúde nas escolas, desde logo nas escolas do ensino pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, que se vá alargando progressivamente aos outros níveis de ensino, até ao ensino secundário, e que tenha uma atividade coerente em diversos domínios. Na área da nutrição, da atividade física e do desporto, da saúde oral, dos comportamentos aditivos, tabaco, álcool, drogas ilícitas, da sexualidade e do suporte básico de vida. Definir em cada uma destas áreas meios de intervenção e objetivos adequados, sustentados na melhor evidência científica, mobilizando a universidade e apoiando o desenvolvimento de projetos empresariais e de organizações sem fins lucrativos. Deixem-me dar apenas alguns exemplos. Melhorar radicalmente as cantinas e os bares escolares, envolvendo as crianças, as suas famílias e a comunidade. Desenvolvendo a criação de hortas comunitárias e o hábito de consumir fruta e produtos hortícolas. Facilitar o consumo de água, primeiro nas escolas. Não sei se já repararam que nas escolas e nos espaços públicos desapareceram os bebedouros onde se podia beber água. Isso não existe mesmo nos espaços públicos muito frequentados. Isso podia ser recriado até utilizando hoje a capacidade de criação artística que permitia transformar cada um desses bebedouros também num objeto de arte pública. Ter em cada escola um programa de atividade física que envolvesse toda a comunidade, as crianças e os seus pais, e promover, dar espaço de cidade à atividade desportiva escolar. Tratar a saúde oral de todos os alunos. Hoje, na cidade do Porto, aliás, infelizmente, nascem pouco mais de 2.000 crianças em cada ano e não há nenhuma razão para que não seja possível, com sustentação, tratar a saúde oral de todas essas crianças, educando-as para o tratamento dos seus dentes e para a lavagem dentária, que deve ser promovida desde logo nas escolas, e traçar uma meta ambiciosa e que seja percebida. No Porto, no ano 2020, podia não haver nenhuma criança com 6 anos com cárie dentária. A cárie dentária não é uma doença inevitável, podia, por simplesmente, não existir se fizéssemos tudo o que era necessário para evitar que ela existisse, e eu acho que este é um programa realista e possível. Ilustrei apenas alguns exemplos, mas quero realçar ainda um último aspecto. Uma parte do orçamento deste programa teria que ser gasto, teria que ser investido na sua avaliação externa, rigorosa, auditável, e na investigação sobre o programa e os seus resultados, que permitisse internacionalizar estes resultados e permitisse promover a imagem do Porto, de organizações do Porto, de escolas do Porto e de instituições do Porto, que no mundo se afirmavam pela excelência deste programa de educação para a saúde, numa área onde ainda há, repito, muita incerteza científica e metodológica. Eu acho que este é um exemplo daquilo que constitui o grande desafio dos decisores políticos dos tempos presentes, que é uma mudança de enfoque, uma mudança de orientação das suas políticas. Este é o tempo das políticas que apostam nas pessoas e no imaterial, que tem que ser traduzido em algo que cujos benefícios os cidadãos possam perceber, em vez de continuarmos a insistir num programa cujo destino já ninguém consegue explicar inteiramente, de novas infraestruturas, de novos equipamentos e de novos investimentos públicos em coisas materiais, cujo resultado para a economia e para a vida das pessoas é cada vez menos perceptível. O que gastarmos nestes programas hoje será largamente compensado. Pessoas mais saudáveis são mais felizes e mais produtivas. Custarão menos no futuro ao sistema de saúde. Eu julgo que este é um programa ambicioso, mas que pode envolver toda a sociedade de uma cidade, neste caso da cidade do Porto. Ajudará a criar emprego qualificado, o que não é de só menos, a desenvolver novos produtos, alguns dos quais com possibilidade no mercado externo, e a criar uma nova marca para a nossa cidade, que eu acho que pode ser uma grande ambição, Porto, uma cidade saudável. Muito obrigado. Muito obrigado. Dr. Diogo Alarcão. Muito obrigado. Antes de mais, agradecer o convite de Dom Amálio Marichalar para estar presente neste seminário. Saudar a audiência, os meus colegas de painel e o meu querido amigo António Tavares,
que conheço já há alguns anos, nomeadamente em projetos que desenvolvemos aqui no Porto. Quando me pediram para fazer esta apresentação, confesso que, olhando para o que é o grupo Marsh McLennan e em particular a Mercer, que não era evidente de que forma é que deveríamos tratar o assunto, uma vez que o nosso trabalho do dia-a-dia está muito focado nas empresas e não tanto nas cidades. Como o tema é a saúde e o bem-estar na cidade, o que eu irei propor nos próximos 8, 10 minutos é partilhar convosco um pouco os resultados de surveys que temos feito a nível de qualidade de vida nas cidades. Portanto, o ponto da cidade será tratado numa perspectiva de índices de qualidade de vida, para depois, na segunda parte, falar-vos um pouco sobre o tema da saúde e do bem-estar e a forma como é abordado no mundo empresarial e, nomeadamente, pelos nossos clientes. Duas breves notas introdutórias. A primeira é esta da Organização Mundial de Saúde, que me parece interessante e que se prende com o facto de que a doença não é a saúde, não é a ausência de doença ou de enfermidade, mas sim um estado completo de bem-estar físico, psíquico e social. E a razão por que falo disto é porque, de facto, temos tendência a olhar para a saúde como a não existência de doença ou de um risco ligado à vida, e de facto a saúde é muito mais do que isso. Segunda nota, prende-se com a declaração das cidades saudáveis de Zagreb, é antigo, mas que me parece que acaba por apresentar um conjunto de ideias e de pilares que nos permitirão refletir um pouco sobre esta temática das cidades saudáveis e da qualidade. O desenvolvimento sustentável já foi aqui muito falado, a questão da inovação, a questão da equidade, a questão da parceria, da solidariedade e, sobretudo, e é este último ponto que queria tocar, a saúde como condição necessária ao bem-estar e à qualidade de vida também nas cidades. Falando agora em termos de qualidade de vida, como referi, nós fazemos um estudo todos os anos sobre a qualidade de vida, cerca de 220 cidades a nível mundial, e que basicamente o que se procura fazer é avaliar essas cidades, em 2012, como digo, foram 221, em 10 fatores que, por sua vez, se subdividem em 39 critérios, que são classificados numa escala de 0 a 10, em que analisamos o ambiente social e político, o ambiente económico das cidades, o ambiente sociocultural, os fatores médicos e sanitários, e é sobre este que irei detalhar um pouco mais, escolas e educação, serviços públicos e transportes, entretenimento, bens de consumo, habitação e ambiente natural. Não temos tempo, isto são apenas pistas para refletirmos, mas o que queria deixar aqui é que este estudo, que é feito, como digo, a nível mundial, procura classificar um conjunto de cidades para perceber o que é que de facto são os fatores que influenciam a qualidade de vida, ou seja, o bem-estar dessas cidades. Isto seria, no mínimo, o que teria que fazer era partilhar com a distinta audiência a posição do Porto. O Porto ficou em 2012 em 58º lugar num universo de 221 cidades. Irei agora, no próximo slide, detalhar o que é que, a nível da saúde e do bem-estar, como é que o Porto ficou classificado numa classificação de 0 a 10. Cuidados de saúde, doenças ou inexistência de doenças infecciosas, qualidade da água, muito próximo do topo da pontuação, serviços hospitalares, recolha de lixo, saneamento básico e que os animais perigosos têm muito a ver com o tema das doenças que são transmitidas por insetos e, portanto, também um pouco ligado com os temas das epidemias. 8, poluição atmosférica, 7. Pareceu-me também interessante partilhar convosco de que forma é que o Porto se compara com as 10 cidades que têm maior qualidade de vida no nosso estudo. Começar por referir-se que destas 10 cidades top, temos 3 suíças, 3 alemãs e uma austríaca. Ou seja, é claro que no top 10 aparecem 8 cidades europeias, e destas, todas elas concentradas no centro da Europa, ou seja, a Alemanha, Suíça e Áustria, que nos
permite refletir, e enfim, poderíamos estar aqui agora há algum tempo a tentar perceber as razões. Não é nada de novo, mas é sempre bom referir isto. A nona é Copenhaga, Dinamarca, e neste estudo, que como digo é um estudo mundial, a única cidade na europeia no top 10 é Auckland, Nova Zelândia. A primeira conclusão que queria então retirar era esta, é que de facto a qualidade de vida avaliada por aqueles fatores que referi há pouco, coloca a Europa numa posição muito privilegiada em relação ao resto do mundo. Em relação ao Porto, temos duas colunas. A primeira coluna, no fundo, que eu procurei fazer aqui foi colocar Porto como base 100, para percebermos nos 10 fatores que são avaliados como é que as outras 10 cidades melhor pontuadas comparam em relação ao Porto. Na segunda coluna, Health and Medical, o que é que se apresenta é exatamente a mesma comparação, Porto com base 100, mas relativamente àquele critério específico que falávamos há pouco e que tem a ver com a saúde e cuidados médicos, e em que se vê que o gap é maior, o que significa que o que aproxima ao Porto não é tanto a questão da saúde e dos cuidados médicos, entre outros, mas sim outros fatores mais ligados, provavelmente, com acessibilidades. Enfim, não vou agora entrar em detalhes, mas terei todo o gosto, noutra ocasião, de partilhar, fazer um estudo mais detalhado. Mas a ideia que queria deixar aqui é que o Porto aparece bem posicionado, não tanto por via dos temas ligados com a saúde, mas por outros fatores. Achei que também era curioso comparar o Porto com as 10 cidades pior classificadas, que são de Kinshasa, na posição 212, e Bagdá, na base da tabela. Nada surpreendente, e, portanto, como vemos, há aqui claramente um conjunto um gap significativo entre o Porto e estas cidades. Passando à segunda parte da minha apresentação, o saúde e bem-estar, basicamente o que irei nos próximos slides partilhar é duas ou três ideias, 2 ou 3 pistas de reflexão sobre a forma como as empresas estão a encarar os fenómenos ligados com a saúde e a fazer face a um conjunto de alterações que se têm vindo a verificar a nível de mercado e agora essencialmente olhando para o mercado português. A análise que temos feito é claramente que há uma pressão sobre os custos na saúde que, por sua vez, acaba por ter uma influência a nível de uma tendência inflacionista dos custos com a saúde. Este slide, basicamente, explica os 3 grandes pilares que acabam por afetar e explicar, de certa forma, o aumento de custos da saúde e que têm a ver com os próprios sistemas de saúde. E esta pressão cada vez maior de passagem de parte das responsabilidades e custos do setor público para o setor privado, o que é uma oportunidade para o setor privado e, na minha opinião, não é de forma alguma negativo. É preciso que o setor privado e as pessoas estejam preparadas para assumir essas responsabilidades. O meu orador seguinte irá certamente mais autoridade do que eu, mas penso que na nossa perspectiva é uma tendência normal e positiva e que pode fazer face a algumas destes desafios que se colocam em termos de custos. Depois, outro tema que está muito ligado aos próprios fatores da saúde, ao envelhecimento da população, ao aumento da longevidade e, por último, a questão da prestação de cuidados. A nota que queria deixar é essencialmente esta, é que os estudos indicam que o Estado vai transferindo cada vez mais despesas sociais, nomeadamente ligadas à saúde, para as empresas e as pessoas. Não é mau, é sim uma oportunidade que temos que saber tratar e lidar com ela de uma forma economicamente eficiente. Pareceu-me também interessante partilhar com a audiência um outro resultado, esta vez de um estudo que fizemos a cerca de 500 empresas na Europa, Europa, Médio Oriente e África, mas é essencialmente a Europa, em 2012, para procurar perceber o que é que as empresas nos dizem. Neste estudo participaram cerca de 35 empresas, 36, se a memória não me falha, e o que é que estas empresas nos dizem, quer as portuguesas, quer, em geral, as empresas europeias. Primeiro, que há um tema complexo, que é a questão do absentismo por doença, em média 6 dias por ano a nível do survey europeu. Por outro lado,
cada vez mais as empresas olham para o tema da saúde ao Estado. A necessidade de dar acesso rápido a prestadores qualificados, nomeadamente preenchendo lacunas do Serviço Nacional de Saúde, temas também ligados, já falou, o introdutor anterior falou da questão do stress e da promoção do bem-estar, são temas que se preocupam também as empresas. Perguntámos depois quais eram as prioridades para os próximos anos deste conjunto de empresas. Compromisso e satisfação dos colaboradores, muito ligado, como falava há pouco, aos temas da saúde e à promoção do bem-estar, obviamente controle de custos e a prevenção e promoção da saúde. O que é que já está a ser feito de acordo com a informação que recolhemos? Cada vez mais as empresas estão a optar por seguros de saúde, por programas de gestão de stress, aconselhamento sobre nutrição, programas para deixar de fumar, portanto, muito do que o Sr. Deputado há pouco referia, as empresas têm consciência disso e eu diria que estão a responder ao seu repto e pelo menos é isso que os surveys que temos feito nos dizem. Há muito ainda para fazer, mas esta tendência existe também já em Portugal. 2 últimos slides para terminar. Um que fala o que nós chamamos o contínuo da saúde, ou seja, o que temos procurado fazer com um conjunto de clientes é segmentar, olhar para a população de uma determinada empresa e perceber o que é que deve ser feito a nível do que nós chamamos a população saudável, em que basicamente o que se procura é fazer uma gestão do bem-estar desses colaboradores, e o que se deve fazer com a população que nós chamamos em risco, doente ou em situação grave, em que o que se deve fazer é procurar gerir o absentismo e o presentismo, que é algo que cada vez aparece mais, que é as pessoas que vão trabalhar, mas que efetivamente não produzem ou que têm índices de produtividade muito, muito baixas. Não vou, obviamente, também detalhar-me muito sobre o tema, mas deixar-vos esta ideia de que é necessário às empresas, eu penso que às organizações em geral, perceber claramente de que forma é que a sua população está segmentada e que respostas e que objetivos é que devemos dar para assegurar que os resultados a nível de melhoria da saúde, do bem-estar, de redução do absentismo, combate ao presentismo, podem ser tratados. O último slide. Basicamente explica a abordagem que nós temos seguido e que não é nada diferente do que é feito aos outros níveis. Procuramos identificar os benefícios e as iniciativas que estão a ser desenvolvidas numa determinada empresa, ou seja, identificamos os riscos e os problemas que se colocam, procuramos desenhar soluções, passar do as-is para o to-be e depois fazer a implementação dos programas. Era isto que tinha para partilhar. Muito obrigado. Luís Portela. Peço desculpa. Boa tarde a todos. Gostava de começar por agradecer o amável convite à organização e, nomeadamente, à Amálio Marechal. O amável convite para aqui estar hoje convosco e aos presentes, enfim, estarmos na hora do almoço aqui a conversar um pouco. Obrigado por aqui se manter. Eu gostaria de começar por lhes falar um bocadinho sobre
a forma como, de alguma forma, como o setor da saúde tem servido a população mundial. Claro que há outros fatores, mas o setor da saúde teve aqui uma importância primordial ao aumentar, no último meio século, a esperança média de vida da população mundial de uma forma realmente significativa. E na Europa ainda melhor a situação está, e em Portugal vejamos que no pós-25 de Abril a situação evoluiu francamente bem e hoje temos até uma esperança média de vida superior à europeia. Também, em termos de mortalidade infantil, e de resto o Dr. Manuel Pizarro referiu-se aos dois fatores, em relação à mortalidade infantil, também tem vindo a diminuir significativamente a nível mundial e na Europa, e nomeadamente em Portugal, onde de novo temos dos melhores números, temos de facto uma evolução muito grande. Colocam-se aqui agora duas questões. Uma é como fazer estender esta boa evolução de uma forma mais significativa ao chamado terceiro mundo. E isto preocupa muita gente, ou preocupa-nos a nós todos. Uma outra questão é, se o conhecimento adquirido vai ser estendido ao terceiro mundo, estão criadas também condições para desenvolver o conhecimento ao longo dos próximos anos, para procurarmos continuar a servir os interesses de saúde da população mundial da mesma forma? Bem, eu vou, partindo do princípio que a generalidade dos oradores se vão focar na primeira das questões que coloquei, eu vou-me focar mais na segunda. E vou-me focar mais na segunda porque, de facto, sobretudo no continente europeu, ao longo da última década, temos assistido a um conjunto de medidas restritivas no setor da saúde, aparentemente devidas ao facto de a população estar a aumentar, sobretudo ao facto de a população aumentar a sua esperança média de vida. Os últimos anos são anos de grande consumo em termos de saúde e, portanto, os orçamentos de saúde dos diferentes serviços nacionais do nosso continente foram tendo os seus orçamentos, foram rebentando por todos os lados. E então há um conjunto de medidas restritivas fortes no setor da saúde que têm tido alguns efeitos. E vejam, por exemplo, na área do medicamento, que é mais fácil adquirir dados, no dispositivo médico, nos meios complementares de diagnóstico, é mais difícil, mas na área do medicamento, vejam que o número de novos medicamentos que chegam ao mercado hoje são cerca de metade daquilo que chegavam há 25 anos atrás. E se repararmos depois nas diferentes cores, verificamos que, de facto, onde as coisas estão realmente mal é na Europa e no Japão. Os Estados Unidos e os outros países continuam a oferecer o mesmo número de medicamentos que ofereciam há 25 anos atrás ou até ligeiramente superior. Mas na Europa realmente não é assim. A Europa está a oferecer cerca de metade dos produtos que oferecia há 25 anos atrás. E se olharmos para as duas últimas décadas, verificamos que na última década as empresas europeias, as instituições europeias ofereceram ao mundo 70 novos medicamentos, enquanto que na década anterior tinham oferecido ligeiramente mais do dobro. De anotar aqui a presença de 3 empresas espanholas, Almiral, a Faias e a Uriac, nestas empresas inovadoras, e de uma, Bial, entre as empresas inovadoras portuguesas. Então, o que fazer para continuarmos a oferecer qualidade de serviços, para continuarmos a oferecer inovação que nos permita tratar as situações ainda não tratadas ao longo dos próximos anos, pelo lado de quem opera no terreno? Bom, antes de mais, diminuir o ciclo de investigação e desenvolvimento. É um ciclo muito longo, 10 a 15 anos. É necessário criar estruturas mais flexíveis e envolver a administração pública desde o princípio dos processos de investigação para os acompanharem e tornarem mais fácil o acesso ao mercado dessas novas soluções. Depois, investir em nichos terapêuticos. Houve uma tendência durante anos de investir nas grandes soluções. Hoje, essas grandes soluções estão relativamente bem encontradas. Há que apostar em nichos com uma maior especialização e uma busca de solução para doenças ainda não tratadas, ainda sem grandes soluções terapêuticas e para mercados em expansão, de forma a se poder dar uma melhor cobertura sanitária a nível mundial.
É necessário descentralizar a investigação e desenvolvimento. As estruturas, as empresas que mais se dedicavam à investigação, tinham tudo muito centralizado até há cerca de 15 anos atrás. Daí para cá, as coisas têm sido descentralizadas e este movimento vai com certeza continuar, tendo estruturas internas mais pequenas, mais flexíveis, mais eficazes e, sobretudo, funcionando com parcerias, quer com instituições de investigação, com universidades e com outras empresas. Estas são linhas de tendência que, naturalmente, se vão acentuar ao longo dos próximos tempos. E isto joga muito bem com a realidade portuguesa na saúde. As instituições de saúde em Portugal, percebendo que em Portugal há um conhecimento adquirido nesta área bastante grande, mas que não tem havido uma agilidade grande em levar esse conhecimento até à prática do mercado, com novos produtos, novos serviços verdadeiramente competitivos à escala global, reuniu-se no Health Cluster Portugal para pegar então no conhecimento adquirido e vejam como o conhecimento na área da saúde tem crescido. Do lado esquerdo, do vosso lado esquerdo, veem que nos últimos 20 anos nós conseguimos ter, ano a ano, 6 vezes mais doutorados no setor das ciências da saúde do que tínhamos lá mais atrás. Hoje, o setor da saúde tem 3.000 doutorados em Portugal, número que não aparece noutros setores. E a produtividade científica desta gente? Bom, é notável. Nesses mesmos 20 anos aumentou 14 vezes a sua produtividade. E publicando ao melhor nível, nos melhores sítios, comparando muito bem com o que se faz em qualquer parte do mundo, ou no mundo, nomeadamente na Europa. Então, estas 134 instituições agregaram-se, procurando criar condições para o desenvolvimento da saúde, para servirem a saúde não só em Portugal, mas também no mundo. E hoje temos então o quê? Temos um conjunto de universidades que não apostavam na inovação, apostavam na investigação, mas hoje também já apostam na inovação, em procurar a tal transferência de tecnologia para novos produtos, novos serviços que sejam comercializáveis, que sejam competitivos, de uma forma competitiva. Temos um conjunto de institutos de investigação e desenvolvimento de excelente nível, que comparam muito bem com os melhores, em alguns casos, com os melhores, quer na Europa, quer no mundo. Temos um conjunto de hospitais com excelente desempenho, tanto públicos como privados, com excelente desempenho no nosso país. E temos um conjunto de empresas que estão hoje apostadas, que estão hoje focadas no fenómeno da globalização. E por isso é que o setor da saúde tem resistido à crise em Portugal e tem, notavelmente, aumentado as suas exportações de uma forma significativa. O ano passado atingiu um valor muito próximo, praticamente 1.000 milhões de euros de exportação, mais do dobro da cortiça, por exemplo, ou mais do que todo o setor dos vinhos, Porto e Mesa somados. Tem hoje já algum significado. E, sobretudo, tem, aparentemente, condições, um potencial grande de desenvolvimento para servir a saúde, não só no país, mas também a nível internacional. E para isso, o que é que o setor da saúde, me parece, precisa? 3 ou 4 coisas apenas, para fechar, para terminar. Parar com medidas restritivas cegas, no sentido de medidas restritivas cegas. Racionalizar. Procurar soluções inteligentes, racionais, utilizando com o maior do rigor os meios, os recursos disponíveis. Em segundo lugar, facilitar o acesso às melhores soluções terapêuticas e à medicina preventiva. Há, por vezes, a tendência de se começar a cortar o acesso daquilo que é novo, de se retardar o acesso àquilo que é novo, o que, na minha opinião, serve mal os interesses das populações. É preciso encontrar soluções inteligentes, racionais, para, o mais depressa possível, levar essas melhores novas soluções até à população. Incentivar a inovação, envolvendo universidades, empresas e serviços de saúde, e isso tem que ser feito em Portugal, tem que ser feito na Europa, tem que ser feito no mundo, em geral. E, para isso, para que a inovação seja possível, manter uma aposta forte no investimento em investigação e desenvolvimento, quer na investigação básica, quer na investigação clínica, o que também pensamos que Portugal tem condições para fazer bem, servindo os interesses de saúde da população, não só portugueses, mas, como disse, também a nível mundial. Muito obrigado. Muito
Muito obrigado, Sr. Doutor. Eu dava de imediato a palavra ao Dr. Salvador Mel. Muito boa tarde a todos. Queria também agradecer ao Dom Amálio Marichalar e à organização o convite para estar aqui e é com todo o gosto que aqui estou. Também eu tenho dificuldade em falar de sustentabilidade no sentido lato e sustentabilidade da cidade, na medida em que estou mais habituado a conviver dentro da empresa. E, portanto, aquilo que irei fazer é falar um pouco sobre os desafios da José de Mel Saúde e da sua sustentabilidade, que me parece um aspecto relevante e penso que é o maior contributo que podemos fazer para a sustentabilidade na área da saúde das cidades, é nós próprios sermos sustentáveis e podermos contribuir com a nossa sustentabilidade para um bom desempenho do sistema de saúde. Poderia falar sobre o sistema de saúde como um todo, sobre aquilo que é os desafios da sustentabilidade do sistema de saúde, mas penso que essa é uma matéria demasiado política para um fórum destes, de maneira que optei por não entrar por esse caminho e seguramente não demoraria 10 minutos a apresentar o tema. Começava por caracterizar a José de Mel Saúde, e a José de Mel Saúde de facto está centrada essencialmente em centros urbanos, portanto em Lisboa e Porto, e com 3 realidades complementares mas distintas. Uma rede privada de cuidados hospitalares e de clínicas, portanto uma rede privada que é a rede CUF, que tem hospitais com internamento, clínicas com internamento e clínicas de ambulatório, que serve o público em geral, mas nomeadamente pessoas que detêm seguros de saúde, também pessoas que detêm, que são beneficiários de subsistemas de saúde, alguns particulares, mas essencialmente, de facto, os nossos clientes são beneficiários de seguros de saúde. As 3 principais companhias de seguros de saúde portuguesas representam mais de 50% da faturação da saúde CUF. O 4º grupo são clientes privados e, portanto, em conjunto representam cerca de 65% daquilo que é a nossa realidade privada. Temos uma rede de imagiologia, que é a Dr. Campos Costa, que é uma empresa daqui do Porto, há longa data, que é uma empresa da José de Mel Saúde e do Ricardo Campos Costa, que é nosso parceiro, que tem uma presença diversificada aqui na região norte. Aqui os principais clientes são também o público em geral, mas muito hospitais e médicos referenciadores que, no fundo, pedem diagnóstico à Campos Costa e, portanto, esta é uma segunda realidade. E, por fim, as parcerias público-privadas, onde gerimos 2 hospitais públicos em regime de parceria público-privada, que é o Hospital de Braga e o Hospital de Vila Franca de Xira, que são parcerias, são concessões a 10 anos, onde tivemos a responsabilidade de apresentar-nos a concurso, conceber um projeto para novos hospitais, fazer a construção desses hospitais, enquanto geríamos as unidades antigas e depois substituí-las, transferindo para as novas unidades a atividade que era feita nas unidades antigas. Portanto, o Hospital de Braga é um hospital de grande dimensão, tem mais de 700 camas, é um hospital universitário,
Tenho o gosto de ter aqui presente, não nessa qualidade, mas tenho o gosto de ter aqui presente o Presidente para o Conselho de Desenvolvimento Sustentado do Hospital de Braga, que é o professor Luís Braga da Cruz, e, portanto, é um hospital de grande dimensão, um hospital universitário, e o Hospital de Vila Franca de Xira, que é um hospital de mais pequena dimensão, com cerca de 280 camas. Portanto, isto de facto é a realidade da José de Mel Saúde, uma realidade de facto essencialmente urbana, e de facto o que é que nós pretendemos fazer? É dar uma resposta integrada às necessidades dos nossos clientes. Nós o que pretendemos de facto é que os clientes entrem nas nossas unidades e sobretudo saiam muito satisfeitos depois de diagnosticado ou feito o tratamento que os levou a procurarem-nos. Tivemos em 2012 um crescimento importante. Hoje fazemos mais de 1.400.000 consultas, mais de 500.000 urgências, cerca de 66.000 doentes operados por ano, 7.000 partos, que corresponde praticamente a 8 ou 9% da natalidade em Portugal, e portanto somos de facto um operador já de grande dimensão. Temos 5.800 colaboradores. Só em 2012 este número cresceu em cerca de 300 colaboradores, portanto só em 2012, em contraciclo com aquilo que se passa no país, gerámos mais cerca de 300 empregos e empregos altamente qualificados, e tivemos um desempenho económico crescente, onde atingimos 460 milhões de faturação e um resultado líquido de 3 milhões, que não é muito significativo, porque nós temos estado numa fase de investimento muito importante nos últimos anos, fruto dos projetos que vos apresentei atrás. Quando penso nos principais objetivos estratégicos e prioridades da José de Mel Saúde, nós estamos numa fase em que aquilo que pretendemos é, de facto, fidelizar os nossos clientes. Queremos que os nossos clientes estejam satisfeitos, queremos que os nossos clientes tenham a resposta às suas necessidades nas nossas unidades, e pensamos que é através dessa resposta que, de facto, nós conseguimos garantir a nossa sustentabilidade e contribuir para a sustentabilidade das cidades. E temos objetivos estratégicos claros, que é consolidar a liderança no mercado na prestação de cuidados de saúde, assegurar a criação de valor para todos os stakeholders através de uma política de sustentabilidade. Nós pertencemos ao BCSD, portanto ao Business Council for Sustainable Development. Produzimos de há uns anos a esta parte um relatório de sustentabilidade e, portanto, o tema da sustentabilidade preocupa-nos bastante. Somos uma empresa que queremos estar no mercado para as próximas gerações e, portanto, o tema da sustentabilidade é, de facto, um tema para nós muito importante. E queremos evidenciar a qualidade clínica em linha com os mais elevados estándares e garantir um serviço de elevada qualidade a todos os nossos clientes. Quando penso na sustentabilidade da nossa operação, penso que o aspecto mais importante e mais relevante é, de facto, este terceiro aspecto da evidência da qualidade clínica em linha com os mais elevados estándares. Tradicionalmente, o setor da saúde é um setor onde há pouca informação, onde há pouca evidência daquilo que se faz, onde no setor privado, nomeadamente, há uma cultura de desempenho bastante individual e pouco em equipe. E aquilo que nós temos vindo a fazer nos últimos anos é fomentar cada vez mais o trabalho em equipe, fomentar cada vez mais que os nossos profissionais de saúde nos ajudem a evidenciar a qualidade daquilo que é feito e que possamos demonstrar que, de facto, temos excelentes resultados clínicos, e hoje isso já é uma realidade e que muito nos satisfaz, e já irei mais à frente abordar um pouco mais esse tema. Temos um conjunto de prioridades para conseguir estes objetivos que irei abordar. Nós queremos desenvolver um conceito de rede, que já existe na nossa organização. A Saúde CUF é uma rede de prestação de cuidados de saúde, portanto nós de facto temos unidades hospitalares
e temos clínicas de ambulatório que prestam cuidados menos diferenciados do que prestamos nos hospitais, que são clínicas que queremos cada vez mais que sejam clínicas de proximidade, queremos desenvolver cada vez mais esse conceito e queremos que uma pessoa, quando entra nas nossas unidades CUF, que se sinta dentro de uma rede e, portanto, que possa ir ao Instituto CUF Porto tratar-se e, seguidamente, seja referenciado para o Hospital CUF Porto, que possa ir à Clínica CUF Torres Vedras e que seja referenciado para o Hospital CUF Infante Santo ou para o Hospital CUF Descobertas e que, uma vez tenha entrado numa das nossas unidades, que sinta que está em boas mãos e que não seja mais abandonado e que tenha todos os cuidados que necessite nas nossas unidades. Mais uma vez, os níveis de excelência na qualidade clínica e o tema da segurança, uma melhor segmentação para maior personalização e nível de serviço, novas formas de interagir com os clientes e a inovação como motor de criação de valor. Em relação à rede, já expliquei um pouco o conceito. Nós, de facto, funcionamos de forma integrada entre todas as unidades. Queremos cada vez mais funcionar de forma integrada em todas as unidades. Não temos toda a oferta em todas as unidades, isso seria impossível, mas o que temos, de facto, é um funcionamento em rede e, portanto, uma pessoa, quando entra numa unidade CUF, a partir daí, em termos de diagnóstico e em termos de tratamento, está bem entregue e não precisa de se preocupar mais. Como disse, queremos desenvolver mais este conceito, provavelmente iremos investir mais em clínicas de proximidade e, portanto, iremos prosseguir esse caminho. Este aspecto da excelência na segurança e qualidade clínica é, de facto, o aspecto fundamental. Nós, há uns anos, esta parte, temos vindo a investir muito significativamente em benchmark e, portanto, em ter indicadores fiáveis sobre aquilo que é os outcomes da nossa produção clínica, dos nossos profissionais de saúde, são os médicos que a fazem, não sou, obviamente eu. E temos hoje boas notícias, nós acompanhamos de muito perto uma bateria de indicadores clínicos, iria apenas falar num, que é a mortalidade, e nós hoje sabemos que, por exemplo, em 2012, na rede de saúde CUF, de acordo com as expectativas, de acordo com a complexidade dos doentes que tivemos, seria suposto que tivessem morrido nas nossas unidades 380 pessoas durante o ano de 2012, e sabemos hoje que morreram 300. A morte, infelizmente, é natural nos hospitais. Nós, obviamente, não ficamos satisfeitos com a morte, mas aquilo que queremos fazer é evitar que haja mortes desnecessárias. E, portanto, temos feito um investimento gigantesco em sistemas que nos permitam não só monitorizar, avaliar, como introduzir medidas corretivas com os nossos profissionais que nos permitam, de facto, reduzir a mortalidade não esperada, porque mortalidade esperada existe sempre. E, portanto, os temas da qualidade da clínica são para nós fundamentais. E este, de facto, é o aspecto mais importante, parece-me, da sustentabilidade de uma instituição de saúde. Nós estamos aqui para prestar os melhores cuidados de saúde às populações, estamos aqui para proteger as pessoas da doença e para poder dar maior qualidade de vida às pessoas que nos procuram e pensamos que, de facto, este investimento que estamos a fazer nestes programas de monitorização e de avaliação da qualidade clínica são os aspectos mais fundamentais e que nos permitirão manter a sustentabilidade. Não acredito que qualquer operador de saúde possa se manter no mercado se não tiver evidência da qualidade dos cuidados que presta. Enfim, melhor segmentação também nos parece muito importante. As nossas unidades estão cada vez mais a ser procuradas, portanto, nós temos instalações físicas que foram concebidas para uma determinada procura e a procura tem vindo sistematicamente a aumentar e, portanto, não podemos permitir que a massificação
leve a que nós deterioremos o nosso nível de serviço. E, portanto, temos tido uma enorme preocupação em segmentar os nossos clientes, em poder dar uma resposta personalizada àquilo que são as suas necessidades, e temos feito um conjunto de investimentos que nos parecem significativos. Criámos o médico assistente CUF, portanto, que no fundo é uma espécie de médico de família. Quem quiser pode ter, no fundo, um médico que é o coordenador daquilo que é as suas necessidades dentro das nossas unidades. Temos disponibilizado um conjunto de check-ups, criámos um gabinete de apoio ao cliente internacional para responder à cada vez maior procura de doentes estrangeiros que temos tido, e, portanto, de facto, a segmentação é um aspecto importante. Novas formas de interagir com os nossos clientes também. Temos investido num portal do médico, que são para médicos referenciadores, para médicos que não trabalham nas nossas unidades, mas que querem segundas opiniões ou que querem falar com os seus colegas dentro das nossas unidades. Nós temos hoje um portal que permite isso. Temos apostado muitíssimo na informação aos familiares dos doentes. Portanto, durante as operações, hoje as pessoas recebem SMS com a informação do estado de saúde e da evolução da operação do seu familiar. Temos criado gestores dedicados para determinados segmentos dos nossos clientes. Nós temos uma área de oncologia fortíssima, onde todos os anos 2.600 novos doentes nos procuram, e criamos gestores oncológicos dedicados para que seja facilitada a vida às pessoas que nos procuram e aos seus familiares. Temos investido bastante na internet e, portanto, hoje também temos websites mais intuitivos e com mais funcionalidades. Estamos a dias de lançar o agendamento de consultas online e, portanto, sem ter que ser através de um contact center, portanto, as pessoas poderem aceder diretamente ao agendamento dos médicos nas nossas unidades. Portanto, parece-me que isto é uma evolução importante, de facto, de fidelização dos nossos clientes. E, por último, a inovação como motor de criação de valor, que é também um aspecto fundamental. Nós estamos sujeitos a uma enorme pressão e cada vez maior de preços. As companhias de seguros cada vez mais exigem de nós maior eficiência, e isso só é possível fazer inovando em processos, inovando em técnicas, inovando em produtos, inovando em soluções também organizativas. Nós sempre fomos pioneiros em inovação, mas queremos manter este pioneirismo e queremos continuar a apostar na inovação como motor de criação de valor. E era isto. Muito obrigado. Muito obrigado, Doutor. Eu não sei, agora temos para terminar a intervenção do Juan António Becerra Friedman, que é o Country Marketing Manager da Península Ibérica da General Electric. Obrigado, gracias. Gracias por la invitación, amable invitación en nombre de General Electric Healthcare. Pido disculpas porque no sé hablar portugués. Lo único que vais a ver es el título en portugués, el que está en verde, para ir en línea con las ciudades sostenibles, pero el resto estará en inglés, excepto la primera diapositiva. Lo primero que quería hacer es una reflexión. La charla trata de hacer una reflexión sobre cómo podemos mejorar los resultados en salud aprovechando en las ciudades las infraestructuras existentes. Voy a tratar de convencerles a todos de que poner encima de la mesa una serie de reflexiones pueden ser útiles e innovadoras. Lo primero que quería destacar es que todos somos conscientes de que la enfermedad cardiovascular, la enfermedad cardíaca y cerebrovascular consume mucho gasto, mucho recurso, muchas muertes
y es uno de los focos donde deberíamos centrar los esfuerzos, los sistemas de salud, los proveedores de salud, los proveedores finales de los sistemas de salud. El cáncer, obviamente, también, y señalar la quinta, que pone suicidios, algo que alarma a la Organización Mundial de la Salud, la WHO, junto con mental health, uno de los problemas mayores que probablemente algo tienen que ver con el estilo de vida en las ciudades. Hablo de enfermedades psiquiátricas, de enfermedades neurodegenerativas y de pautas de comportamiento que generan suicidios, como ven, la quinta causa de muerte. Sabemos, como he dicho en esta primera diapositiva, que hay 2 millones, son datos un poco antiguos estos, del 2002, de muertes debidas a enfermedad cardiovascular. Hablamos de 196.000 millones de euros en Europa por gastos directos e indirectos de enfermedad cardiovascular y asociado a enfermedades cardiometabólicas, como por ejemplo la diabetes. Aquí vemos la cifra, una estimación de 98.000 muertes directas debidas a diabetes. Otra de las pandemias que sufrimos no solo en los países occidentales y desarrollados, sino también empezando a sufrirse en países de menor desarrollo. ¿Qué impacta la salud? La primera, el entorno, como hablamos de ciudades, se ha demostrado que la polución, como todos sabemos, es uno de los factores que ha incrementado enfermedad pulmonar, alergias y algunas enfermedades asociadas. Aquí vemos un estudio donde pone que en Nueva Delhi la reducción de los niveles de polución alrededor de una tercera parte provoca una reducción de muertes del orden del 2% más. Con lo cual, la polución es claro que incrementa la problemática, las enfermedades respiratorias. El estilo de vida es la clave, como alguno de los ponentes anteriores ha insinuado y ha dicho, es la clave de las mejoras en salud de los ciudadanos, también en la ciudad. Un ejemplo es que algunos estudios y en algunas zonas, por ejemplo en Italia, han demostrado la reducción a la mitad de infartos por dejar de fumar. Es decir, los programas de hábitos saludables, como se ha mencionado, son muy importantes de cara a medio y largo plazo a cubrir los retos grandes que nos da los sistemas sanitarios y la salud actual. Todos sabemos que nos hemos convertido prácticamente, gracias a la supervivencia en cáncer y en enfermedades cardiovasculares, en gran parte en pacientes crónicos. Antes nuestras televisiones eran muy importantes, hace 30, 40 años si nos vamos hacia atrás. Ahora se ha reducido el tamaño de la pantalla de televisión, pero quizá hemos aumentado el tamaño y la gordura del abdomen. Sabemos el impacto que tiene el cambio en el manejo del paciente crónico en relación a las grandes enfermedades que matan y producen gasto. El 80% de la enfermedad coronaria podría ser evitada con cambios de estilo de vida, el 90% de la diabetes tipo 2, el 50% de todos los cánceres, simplemente con cambios en los estilos de vida, por ejemplo, con ejercicio y dieta. La estrategia europea de Health 2020 ya pone énfasis en el tema que he comentado antes de la depresión y las enfermedades mentales y las enfermedades cardíacas o cardiovasculares. Y también empieza a poner énfasis en las políticas organizativas de public health, todo lo que es la salud pública, en hospitales y fuera del hospital, en lo que se llama la medicina comunitaria. Es decir, que el cambio que necesitamos para que nosotros, individuos ciudadanos, crónicos o no crónicos, cambiemos o mejoremos los estilos de vida, necesitan de una medicina próxima, una medicina cercana al ciudadano y al paciente. Todos sabemos, y perdonen la diapositiva, no se ve muy bien, que los factores de riesgo
más importantes como el tabaco, comer inapropiadamente, la inactividad o el sedentarismo físico, la obesidad, el alcohol, etcétera, influyen en las grandes enfermedades y están todas interrelacionadas. Aquí no sale el estrés, algo típico de las ciudades. No tengo ningún estudio que mostrarles, pero sí sabemos todos que el ruido, el estrés, la contaminación, ciertos estilos no saludables de vida que se dan en las ciudades provocan también factores de riesgo adicionales a los tradicionales médicos en enfermedades prevalentes. Por ejemplo, insomnio, algo que está creciendo alarmantemente, que puede ser debido a diferentes factores, laborales, no laborales, de estrés en ciudades, de ruido, etcétera, donde está provocando pérdidas de productividad laboral importantes. Todos sabemos que tenemos una presión muy grande, no solo en Europa, en todo el mundo, para frenar de alguna manera el gasto sanitario que triplica o cuadriplica en los últimos 30 años el gasto, el PIB, el Gross Domestic Product. Sabemos también lo que espera en Europa, lo que espera la Task Force que estudió cuáles son los deseos y las necesidades para la salud de los ciudadanos europeos en relación a las prioridades. La tercera es wellness, como podéis ver, bienestar. La segunda es que tengamos un sistema de salud, si no unificado, mejores políticas comunes de salud. Y la tecnología, el papel, no solo la nanotecnología o la biotecnología, pero también la genómica, que permitirá tratamientos y diagnósticos más personalizados, como uno de los 3 factores más importantes que considera la Unión Europea a tener en cuenta de cara al futuro de la salud en Europa. Muy brevemente, dentro de la empresa, consideramos que las inversiones que hacemos, basadas en la línea en la columna de la izquierda, pueden dotar de mayor resolución y centros más integrados que permitan esa medicina comunitaria donde tengas integrado el diagnóstico, no desintegrado de todo el proceso del manejo del paciente, y donde puedan haber sinergias con otros profesionales, como por ejemplo enfermería de alta resolución, psicología, fisioterapia, rehabilitación, educación, deporte y nutrición. La segunda es la información. Sabemos que los sistemas de salud carecen muchas veces en el punto de cuidado de toda la información y eso genera una serie de ineficiencias. Pensamos que la e-health y la mobile health pueden jugar un papel también para convencer al ciudadano de tener comportamientos y hábitos de vida más saludables. Si yo hoy voy a un hospital o cualquiera de los que estamos en la sala, el médico me prescribe una serie de pautas de ejercicio, nutrición, dejar de fumar, yo salgo del hospital, del sistema sanitario, y nadie me controla, y yo no hago caso de lo que dice el médico y vuelvo a entrar por un problema grave, agudo o no, en el hospital, hay ya gobiernos que se están planteando no pagar esa asistencia médica al ciudadano que no sigue las pautas del médico. ¿Por qué? Porque el sistema de salud está concebido para agudos, no para crónicos. Salimos y entramos del radar de la asistencia sanitaria sin saber lo que pasa después. No sabemos lo que hacemos en casa o en nuestro día a día y el sistema de salud está cubriendo en parte malos hábitos o hábitos no saludables o simplemente que no hacemos lo que nos dice el doctor. La tercera parte es la detección precoz. Es muy importante desarrollar, como hemos visto en la diapositiva anterior, metodologías de detección precoz de enfermedad. Todos conocemos seguramente amigos o conocidos o familiares que habrán tenido un ictus, un infarto de miocardio, se habrán desplomado, a lo mejor son jóvenes, a lo mejor no tanto, pero tenemos en España, por daros un dato, 130.000 muertes por enfermedades cardiovasculares que no duelen, que no dan sintomatología, que se desarrollan lentamente hasta que te caes, te derrumbas y tienes que ir a un hospital, te salven o no te salven. La detección precoz también en enfermedad cardiovascular es posible con políticas más efectivas de salud pública y detectar previamente
al enfermo que tiene ya una plaquita aquí en la arteria coronaria o aquí en la arteria carótida, no solo es importante, sino que podría prevenir más del 30% de las enfermedades cardiovasculares. Este es un ejemplo muy concreto de tecnología que les quería traer, donde los médicos que tienen este tipo de tecnologías, en este caso esto se llama densitometría, son capaces de utilizar la imagen midiendo la progresión de un programa de pérdida de peso, weight management, para motivar el cambio de comportamiento en el paciente, porque el paciente ve que realmente pierde grasa y aunque a lo mejor mantenga el mismo peso, esa grasa la ha convertido en músculo, no sigue siendo grasa. Ese ejercicio de utilizar la tecnología y de utilizar los programas de hábitos de salud es importante de cara al cambio del propio ciudadano o del propio paciente, sea lo que sea, en su autocuidado. Proponemos, y por eso quería ponerlo encima de la mesa, una medicina comunitaria más efectiva en las ciudades que provoque ese cambio en cuidarse de sí mismo, tener más conciencia de que nos tenemos todos que cuidar más en la prevención y la educación y en lo que llamamos wellness y bienestar. Y también para ser más efectivos en ese acercamiento al paciente y al ciudadano cuando ya tienes enfermedad, cuando eres una persona crónica, diabética, hipertensa. El ponente anterior nombraba que el 40% de la población tiene hipertensión. Es casi la mitad. Un ejemplo de una posibilidad es que el canal de medicina comunitaria, entre comillas, o salud más cercana al paciente o al ciudadano que tenemos en los barrios son las farmacias. También, por poneros un dato, en España tenemos 22.000 farmacias. En Barcelona, de la ciudad donde yo nací, tenemos 2.000 y pico farmacias y el farmacéutico da una confianza, aunque no tiene un rol de profesional médico, como todos sabemos, para generar tanto hábitos saludables como preguntas en cosas tan sencillas como advice nutricional, como cesar o técnicas de deshabituación tabáquica, o monitorizar diabetes con glucosímetros, o programas que induzcan a la pérdida de peso, etcétera, etcétera, es una de las opciones que las administraciones públicas ya se están planteando y de hecho están haciendo en colaboración con farmacias privadas en algunas comunidades. Poneros el ejemplo de Cataluña, donde hacen, por ejemplo, detección precoz de sangre fecal oculta para detección de cáncer de colon, junto con el hospital de referencia de las farmacias de una zona. Exactamente igual que para otras pruebas, espirometrías, monitorización de diabetes, hipertensión. Esta diapositiva simplemente trata de demostrar que el ejercicio, si lo integramos dentro de los centros municipales y de salud, puede ser un arma increíble para rebajar el riesgo de tener enfermedad y para rebajar el riesgo de tener otras enfermedades cuando ya eres crónico. Es decir, en la prevención, aquí vemos tasas del 40%, 30%, 50% de reducción de riesgo de desarrollar hipertensión, diabetes, cáncer de mama, cáncer de colon, ictus y enfermedades cardíacas. Es una reducción muy significativa simplemente con hábitos de ejercicio controlados. En tratamiento también está demostrado que el ejercicio ayuda. Todas las enfermedades que ven aquí son muy prevalentes y causan mucho coste. Y el integrar, como decía, centros comunitarios, municipales o no, donde tengas medicina preventiva personalizada con herramientas tecnológicas y recursos humanos propios, igual que técnicas de educación y de convencimiento, patient engagement, para que el paciente se lo tome en serio, junto con cambios en las técnicas de lo que son lifestyle y wellness. Creemos que es posible y creemos que la voluntad política y, desde luego, la inversión en este tipo de políticas sanitarias son necesarias ahora que sabemos que no son sostenibles los sistemas sanitarios. Por último, destacar que estos centros se pueden combinar con programas de deporte y ejercicio para pacientes crónicos, atacando también, alguien lo mencionaba, enfermedades musculoesqueléticas,
prevalentes, como son osteoporosis o artrosis, osteoartritis, y que se pueden beneficiar estos centros de tener programas comunes en diferentes programas de cambio de lifestyle. Esta es la última diapositiva, es el ejemplo del modelo de crónicos del País Vasco, la región, yo diría, en España, que es más adelantada vamos a decir, en los modelos, en nuevos modelos de atención al crónico. Veis como cualquiera de las 14 iniciativas, en este caso del País Vasco, que trata de dar respuesta, prácticamente el 90% de ellas podrían darse respuesta desde centros cercanos en la ciudad a los pacientes, con lo cual podríamos intentar activar políticas más reales, más tangibles y más convincentes de cara a cambiar lo que tenemos que cambiar. Muchísimas gracias a todos. Graças. Eu queria agradecer, obviamente, a participação do nosso painel, que foi extremamente importante, valiosa e diversificada. O tempo já vai muito longo, a organização não nos vai permitir fazer o debate que eu acho que este painel merecia, pela qualidade das intervenções e das ideias que foram colocadas. Pediu-me também, antes de encerrar, que lembrasse que temos agora uma pequena pausa para o almoço e que era importante, impertrivelmente, às 3 horas, poder começar os trabalhos para eles não derraparem, como foi o caso esta manhã. Muito obrigado a todos, principalmente aos oradores.